Let's start. E hoje o assunto é tão legal, né? E se eu não tivesse? Aí você faz só você? Eu gravo sozinha, porque tem que ficar gravado, né? Entendi. Mas ainda bem que tu tá, que daí eu tenho alguém para conversar. Então tá bom. Então eu fico. Daqui a pouco. Mas a Letícia sempre vem. 50 no final do mês, né? Isso. Vou deixar no mute É, aqui, porque meu filho tá aqui do lado. Ele tá conversando. Mas a gente conversa. Tá bom. Espera aí que eu botei minha... Oi, Lê, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, esse Class in Class vai dar, acho que uns 13 book, porque já estamos na página 70 e estamos recém no módulo 2. Agora sim. Então, módulo 2, Storytelling na Educação. Antes de eu começar a falar sobre as técnicas de storytelling, sobre as coisas que eu acho importante, sobre o passo a passo, sobre técnicas que vai ser nos próximos módulos, eu achei muito importante a gente falar o que é storytelling e para que ele serve, né? Como assim? Por que eu tenho que contar história? Por que eu tenho que fazer um passo a passo? Por que eu tenho que usar técnicas de storytelling? Então, storytelling é a arte de contar histórias de maneira a envolver o público de forma total, né? Eu acho mega chato, vou falar para vocês, mega chato. A pessoa que abre o livro assim e fica assim. Gente, eu acho chato, né? Porque tu vai ficando com sono, vai sentindo dormência. E tu não, eu sou uma pessoa visual, eu não sou auditiva, então eu não consigo acompanhar assim, provavelmente vocês também não, né? A gente vai querendo enxergar, por exemplo, se a pessoa diz, como é que se escreve tal coisa, eu tenho que escrever ou eu tenho que ver a palavra para entender, eu não consigo só imaginar, não consigo apenas abstrair, né? Eu acho que storytelling tem muito a ver com isso também. Se eu não consigo imaginar, eu não consigo me conectar. Então, primeiro aqui eu peguei um embasamento teórico, né? Contar histórias é uma arte que está presente na sociedade há muito tempo. A oralidade é um mecanismo antigo de propagação cultural. Por meio dela expressamos sentimentos, conhecimentos e compartilhamos experiências, né? Então, antigamente, muito antigamente, a cultura, as histórias eram passadas através de histórias, né? Da contação de histórias, mas de músicas também, né? As pessoas pegavam um evento, criavam uma música. Então, contavam a história através da música. Por isso que, atualmente, os contadores de história, eles usam uma música, ou para introduzir, ou para finalizar a contação de histórias. Por quê? Porque não deixa de estar relacionado com isso do passado, né? Os bardos de antigamente contavam a história através da música, né? Só que, claro, o infeliz fato daquela época que não ficou registro, né? Porque registros são documentos que não contam a nossa história. São poucas coisas do passado que a gente sabe e que, de fato, está documentado. Mas as histórias seguiram o seu curso porque foram de boca em boca. Em seu sentido mais amplo, a contação de histórias é um mecanismo de grande importância para a manutenção de histórias, costumes e outras narrativas que compõem o folclore, né? A maneira como as histórias são contadas também colabora para o impacto delas nas pessoas. A entonação da voz, por exemplo, pode definir a maneira como a informação será recebida e transmitida no momento futuro. Eu acredito que aqui também tem a ver com como a gente expõe as coisas, né?
Se eu ficar falando assim o tempo inteiro, vocês vão dormir. Não importa se eu estiver contando uma história ou lendo, né? Agora, se eu elevar o tom da minha voz, se eu mexer as minhas mãos, se eu mostrar alguma coisa para vocês na câmera, vai ficar mais interessante. Vai fazer mais sentido. Se eu falar mais alto, daqui a pouco falar baixo, daqui a pouco fazer um gesto com barulho, né? E é isso que ele está dizendo ali, a maneira como as histórias são contadas. Na cultura africana, podemos citar os griots, mestres que preservam e transmitem as histórias de seus povos e da formação de sociedades há séculos. Olha que legal. Muito legal, né? Eu conheci um africano que falava francês, falava a língua dele, né? O creole, e o português e o inglês, tá? Africano, não era... Aqui a gente recebeu muito venezuelano, muito haitiano, mas esse era africano. E aí eu comecei a perguntar coisas para ele da língua nativa dele. E assim, é uma língua muito diferente da nossa. E ele dizia, mas por que tu te interessa pela minha língua nativa? Eu disse, eu tenho muita curiosidade com línguas. Ele disse, eu tô aqui no Brasil há uns 6 anos, tu foi a primeira pessoa a me perguntar uma palavra na minha língua nativa. Vocês já pensaram, gente, como são as pessoas? Assim, que todo mundo só queria saber de inglês, de francês, né? Agora, da língua nativa dele, ninguém perguntou, ninguém havia perguntado. Na cultura... Opa, já falei isso. Já li isso. Já li isso. Ao ouvir ou ler uma história, a criança pode fazer associações com suas práticas, suas próprias vivências. O processo de identificação com as situações presentes nas histórias faz com que a criança desenvolva meios de lidar com as suas dificuldades, sentimentos e emoções. A gente educa, qual é o resumo disso? A gente educa através de histórias, né? Se eu tô com uma turma muito agitada, muito mandoninha, o que eu faço? Eu leio o Reizinho Mandão com eles, né? Porque a gente tem uma versão em inglês. Se eu tô com uma turma muito mal educada, eu pego e leio com eles a Goldilocks, né? Se eles estão muito invasivos um no material do outro. E assim vai. Na verdade, as histórias educam, sem a gente perceber e sem ser forçado. Por isso que é tão bom contar história, né? Essa ação estimula a memória, porque resgata as experiências de cada aluno, seja por meio de bagagem cultural ou de vida. O aluno consegue relacionar o texto com as histórias que atravessam sua família, né? E que ele começa a associar. Vocês já devem ter visto, a gente conta uma história para criança e diz assim, o fulano tá igual o Reizinho Mandão hoje. Ou eles dizem assim, olha só, ele tá pegando meu material sem pedir emprestado, igual a Goldilocks. Por isso que eu gosto de pegar as histórias clássicas e trazer para o aluno, porque geralmente eles já foram, alguém já contou para eles as clássicas muitas vezes, não tem aluno que não conheça histórias clássicas, né? Então, quando a gente conta no inglês, eles associam rapidinho a história. É o primeiro passo para que a criança encontre na leitura um espaço para relações de memórias e afetos, além das possibilidades criativas. Na verdade, também a leitura e a contação de história vão fazer com que o aluno se inspire para ser um escritor. Não precisa ser um escritor de livros, né? Mas para escrever uma história, para escrever um texto. A gente é sempre com input que a gente põe o output, né? Sempre com input. Se eu quero escrever, eu preciso antes ler. Se eu quero falar, eu preciso antes ouvir. Se eu quero produzir alguma coisa, eu preciso aprender, né? A leitura é enriquecedora para a formação do indivíduo. Além de ampliar o vocabulário e os campos de conhecimento, a leitura é um grande exercício para a imaginação e a ludicidade. Ao ouvir uma história com atenção, a mente humana tende a projetar no campo da imaginação o enredo da mesma. E o mesmo acontece com leitura. Sabe que, gente, isso pode parecer bobagem, mas não é óbvio para todo mundo, tá? Se tu começa a ler desde criança, tu tem essa tendência a imaginar a história. Mas se tu começa a ler depois de determinada idade, tu só lê, tu não imagina a história. Então, uma vez, eu estava no magistério eu já tinha 16 anos, 17, e a professora de literatura perguntou para todas as alunas, eram só mulheres, para todas as alunas que gostavam de ler, por que elas gostavam de ler? Tá? Perguntou para todas, e aí estava eu inclusa, né? E ela queria que relatasse como é que eu lia.
Aí eu disse assim, olha, eu gosto de ler porque eu imagino a história na minha cabeça acontecendo como se estivesse acontecendo na minha frente. E uma colega me disse, ai, olha só, porque eu só leio, eu não imagino. Agora eu vou começar a imaginar. E aí ela começou a ler, imaginar e se tornou uma leitora. Assim, parece óbvio dizer isso, mas não para todo mundo. Então, quando a gente está contando ou lendo a história para o aluno, a gente tem que dizer, imagina um castelo cheio disso e daquilo, ou olha só, o vestido dela era uma cor púrpura, sei lá. A gente tem que dar detalhes para estimular a imaginação daquele aluno, né? E aí, porque se a pessoa nunca leu, a família não teve o hábito de ler, nunca teve contato com o livro, fica que nem essa minha ex-colega. Ai, eu não imaginava, eu só lia. Gente, eu nem sei como é que é só ler. Eu não sei, de verdade. Não sei como é que é só ler, é que nem ler um artigo, eu acho, né? Só pode, né? Tu tá lendo um artigo científico e tu tá pensando cognitivamente, não tá imaginando nada. Provavelmente é assim. Conviver com a oralidade desde muito cedo pode aguçar o desejo pela leitura, e nesse sentido o universo de criatividade e curiosidade é expandido. A contação de histórias envolve o livro como objeto de suporte e demonstra na prática os caminhos infinitos que a leitura abre na mente. Então, por que eu faço questão de colocar os argumentos? Porque a gente precisa sempre, nós professores, sempre precisamos do embasamento teórico. Sempre. Porque nós somos, eu até vou fechar aqui a apresentação para falar com você sobre esse assunto, porque nós somos completamente e totalmente e diariamente, talvez hoje menos, né, questionados, né? O que a professora está fazendo com isso? O que ela está ensinando com isso? Todo mundo sabe, menos o professor, né? E aí a gente não é questionado só por uma parte, a gente é o centro de pais, de colegas, de direção, de coordenação e de alunos. Então, a gente tem 5 equipes para nos bombardear e nós somos só uma. Né? Então, a gente é diariamente questionados das nossas ações como se nós fôssemos umas retardadas. Aí eu odeio essa palavra, né? Mas agora já saiu. Né? A gente é julgada pelas nossas escolhas na hora de fazer o plano de aula. A gente é posta à prova, sem nem saber que está sendo posta à prova. Falam sobre nós nas costas, né? As pessoas comentam, as pessoas te apontam. Vocês sabem que isso acontece e que isso é extremamente desgastante, porque tu vai o quê? Te decepcionando ao longo da vida. E, para piorar, né? Não vamos botar panos quentes, não vamos passar pano, né? Para piorar, eu acredito que nós, professores de inglês, a gente sofre um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente tem o quesito ser fluente e falante igual um nativo, né? Isso aí pesa, e as pessoas falam, e as pessoas apontam mesmo. E o nosso meio, vocês me digam se eu estiver errada, por favor, mas eu vou falar da minha experiência. Quando eu estava na faculdade, enquanto eu estive convivendo com outros professores de inglês, os professores de inglês, eles não são legais uns com os outros, e eles são julgadores, eles apontam, eles debocham, eles riem daquele professor que sabe menos. E para mim isso, assim, ó, é um absurdo sem tamanho, é desgastante, é humilhante, são pessoas que querem parecer mais uns que os outros, são pessoas que valorizam coisas que não são tão relevantes, né? Porque o que a gente valoriza hoje em dia? Gurias podem me interromper, tá? O que a gente valoriza hoje em dia? A grande maioria. Um certificado de tal e tal, eu não vou falar nomes, tá? De tal e tal universidade, um certificado não sei do que, não sei o que, mas a gente esquece um detalhe grande e esmagador. Esses certificados, eles não valem nada, vocês sabem, né? Vocês sabem que não vale nada.
Não adianta que tu comprovar que tu é aquela sigla daquele certificado maior que tem, que não vale nada. Aquilo faz a gente engolir dia após dia que a gente tem que ser daquele jeito. Eu estava falando com uma amiga minha que mora nos Estados Unidos e ela disse que pegou uma daquelas provas, daquele último grau, daquele certificado, e aplicou com os alunos dela, adolescentes. E eles ficaram questionando, por que tu está fazendo isso? Ninguém mais usa essa palavra. Ninguém mais usa essa expressão. Eles começaram a se irritar. Eu não sei o que significa essa palavra, por que tu está usando essa avaliação? Então, assim, ó, no momento em que nem os nativos sabem, que sobra para nós brasileiros, né? E ela disse assim, os meus alunos não passaram, eles não são C2, conforme essa avaliação. Eles não são C2. Tem uns que são C1, tem outros que são B2. Então, as avaliações, elas já são feitas para nos categorizar, para nos rebaixar. E o que vale no nosso país, e que eu admiro, apesar de todos os erros do nosso país, é que vale mestrado, vale doutorado e vale aquela prova que eles fazem. Como é que é o nome da prova, gente? Eu sempre esqueço o maldito nome da prova. Aquela que tu faz para tirar, para poder ter o mestrado, é a prova de proficiência. Proficiência. Tá? Proficiência. Obrigada, Letícia. A prova de proficiência que vale qualquer outro certificado de qualquer outro curso, não vale nada. Qualquer outro curso que se tenha feito, que se tenha certificado, não vale. O que conta é mestrado, doutorado, especialização e a prova de proficiência. Mais nada. Não adianta botar lá no Lattes que tu tem aquela sigla e que tu é C2, peso zero. Só que ninguém fala isso para nós, né? Ninguém comenta. Mas ao contrário, né? Eles falam muito que a gente tem que ter, tem que fazer. O que tu disse, Mirelle? Eu ia falar, lembra no começo do ano que eu fiz aquele teste? Ai, gente, eu fiquei péssima. Gostei demais. Né? Sabe por assim... quê, né, Mirelle? Porque isso te faz surtir a tua síndrome da impostora. Meu Deus, que professora sou eu? Eu não sei nem inglês, como é que eu vou ensinar inglês? Não é? Exato. E, gente, o que eu fiquei mais revoltada que, assim, poxa, faz 18 anos que eu dou aula, né? Eu estudo inglês desde os 15. E como assim, sabe? Como assim eu não conseguia atingir uma pontuação ou, né, um nível? E detalhe, se fosse para te categorizar, tu seria ainda da categoria que morou no exterior. Certo? Tem isso também. Então, e assim, ó, pode falar. Não, eu só ia falar que nem... eu sei que tem pessoas que vão para o exterior, que moram no exterior, mas não estudam, né? E eu fui para estudar, né? Então, assim, o que as pessoas fazem hoje em dia aqui, em uma aula de 1h30 ou 3 horas semanais, eu fazia das 8 da manhã às 4 da tarde, né? Então, isso que eu fiquei, assim, muito inconformada, né? Eu estudei... Porque os testes já foram moldados para a gente falhar, né? Pois é. Eu acho. Aí, olha só que lindeza. Que língua é essa que tu estuda há 14 anos e vai mal numa prova? Tu entendeu? Olha o deboche, olha o nível de deboche que se faz com os brasileiros e se dá tapa na cara. O que eu fiz? É que nem marca, né? Eu uso a tal marca porque eu sou bom, né? É a mesma estratégia da marca. Use tal marca, faça tal prova, porque daí tu é bom. Porque se tu não fizer, tu não é. Vocês entenderam? É uma estratégia de manipulação, é uma estratégia de humilhação, é uma estratégia de segregação. A mesma estratégia que utilizam dentro da educação, né? Se coloca uma educação de péssima qualidade, professores mal pagos, né? Sem materiais, mesma estratégia.
segregação, manipulação, humilhação, né? A arte da guerra. O pessoal é perito no livro A Arte da Guerra. Porque quando eu segrego, eu domino, né? Se eu digo assim, Mirelle, tu é excelente, tu é boa. Agora, a Letícia não é. Vocês automaticamente não vão ficar confortáveis uma com a outra e eu vou conseguir segregar. Isso é uma estratégia de dominação. Então, tu tá sendo dominado quando tu tá sendo segregado, né? É separar para dominar. É isso que diz a Arte da Guerra, porque eu já li. E é incrível aquele livro, incrível, né? Apesar de tantos anos que tem. Mas eu estava falando sobre embasar teoricamente, então eu faço questão de embasar teoricamente tudo que eu falo aqui, porque eu vou sempre trazer um livro, eu vou sempre trazer uma fonte, tá, Mi? Tudo tranquilo. Tá, eu sei como é que a internet fica instável, é um saco, hoje me ficou o dia inteiro assim. Eu vou sempre trazer um embasamento teórico, porque nós precisamos, as nossas armas são os livros com embasamento teórico. Essas são as nossas armas. Porque na medida em que me perguntam o que tu está fazendo, eu digo, eu estou trabalhando isso, com base nesse e nesse autor. Eu calo a boca das pessoas. Porque no momento que eu começo a falar termos que ninguém entende, eu calo a boca das pessoas, né? E por favor, que me respeitem. Sabe? Muitos anos da minha vida eu fui muito insegura. Aí eu fui fazer terapia, né? E estar no meio de professores de inglês só fazia com que eu fortalecesse a minha insegurança. Mas a terapia é algo libertador, gente. Algo libertador, né? Fez eu ter mais confiança em mim mesma e parar. E as pessoas que costumavam me questionar, pararam de me questionar quando eu comecei a responder à altura. E começaram, acho que, a admirar, porque esses dias eu tenho uma mãe, assim, eu dei uma... Mas naquelas. Aí eu não acho que é o suficiente que vocês dão. Esse eu também não acho, eu tenho certeza que é suficiente. Nossa, foi a primeira a matricular a filha esse ano, né? Primeira. Então, assim, tem gente que gosta de ser colocada no seu lugar. Verdade, Mirelle. Eu respondi essa, até vou ver se eu tenho print, vou mandar para vocês. Eu respondi assim, também não acho, eu tenho certeza. Vamos seguir com o nosso storytelling. Gente, as gatas aqui na minha mãe é um presente do demônio. Os bichos são loucos, ficam entrando e saindo o tempo todo e miando desesperadamente pelos cantos. Ai, Deus me ajude. Então, engana-se quem acha que ouvir história é um ato apenas de recepção. As reações que temos ao ouvi-las contribuem, por exemplo, para a troca de visões. Deixa eu ver se eu não pulei nada. Eu gosto de pular as coisas. Não pulei nada. A contação de histórias está sempre aberta para o compartilhamento de opiniões e vivências de cada um. Por isso, ela provoca as formas individuais de expressão e observação do mundo. Além de conduzir a leitura, o professor pode incentivar a participação dos alunos com a leitura interpretativa e desenvolvimento de expressões diversas. O uso de recursos dramáticos e cenográficos pode dar ainda mais liberdade para que a história seja por toda a sala e os alunos embarcarem na narrativa. Quando eu estava no magistério, nem tudo que é velho é ruim, vocês sabem, né? Eu sou defensora da experiência do feijão, eu acho que a experiência do feijão é uma coisa boa. Eu sou defensora do ditado contemporâneo, não do ditado contemporâneo, né? Sou defensora, que são coisas que agregam quando tu sabe fazer ditado, não é só ditar, né? Que nem diz, eu estava vendo a propaganda de uma professora, né? B com A não faz bar. Era uma propaganda de uma alfabetizadora, né? Eu achei engraçado, olha a estratégia dela, B com A não faz bar. E eu pensei, ela tem uma outra estratégia para alfabetizar, né? E aí, ditado não é só ditar, né? Isso também é a minha, né? Ditado não é só ditar. E eu tem algumas coisas que são tradicionais que eu defendo porque é um tradicional aberto, não é um tradicional fechado, né?
Então, quando eu fiz magistério, a gente tinha ginástica historiada. Alguém já ouviu falar essa palavra, ginástica historiada? Eu vou escrever isso, porque parece tão velho que eu me sinto com 80 anos falando. Ginástica historiada. Ginástica historiada. Vocês já ouviram falar, gurias? Não. Não. Mi, já ouviu falar? Ela caiu, que pena. Ginástica historiada. Vou contar para vocês o que é ginástica. Para mim, eu, Bruna, acho que é história ginasticada, não ginástica historiada, mas tudo bem, né? Não vamos entrar em detalhes, vamos explicar. Vou colocar no Google, vamos ver o que a gente acha de ginástica historiada, tá? Só para vocês terem uma noção. Para mim é história ginasticada, mas, enfim, vamos lá largar no Google ginástica historiada para ver o que sai. Ó, não fui eu que inventei, isso é a prova que não fui eu que inventei. Ginástica historiada, vamos passear na floresta, sobre o corpo, boneco de borracha, educação infantil, um passarinho procura sua mãe. O que é a ginástica historiada? A ginástica historiada é quando tu, é tipo um TPR, né? Tu conta uma história e as crianças vão fazendo os movimentos junto, né? Ó, eu acho que eu não posso mostrar aqui, porque depois quando eu subo para o YouTube ele me corta. Mas, deixa eu ver se eu consigo uma imagem, que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu acho que as nossas crianças de hoje em dia, elas não são do tipo sentar e ouvir, elas são do tipo ginástica historiada, ó. Tu tá vendo? Deixa eu abrir aqui esse aqui. Tu tá conseguindo ver bem? Sim, tô vendo. Ah, assim, ó, tu vai contando as histórias e elas vão participando, ou fazendo os movimentos, ou fazendo o que o professor orienta, ó. Ai, que pena. Ai, eu não acredito que eu perdi. Eu achei que era tudo no mesmo site, mas bora lá. Ginástica historiada. Imagens. Ai, como demora. Aqui, ó, eu tava vendo esses aqui embaixo, eu achei que fosse tudo no mesmo site, mas pelo jeito... Ó, aqui, ó, esses outros, ó. Ali os alunos levantando as pernas, ali pulando, ali levantando os braços, ó. Isso aqui é uma ginástica historiada, que é o aluno, a professora contando as histórias, eles fazendo. Então, se tu diz assim, e aí ele assoprou, eles fazem... E aí ele subiu na árvore, eles têm que subir na árvore. Aí ele dançou, daí eles dançam, entendeu? Então, tu vai parando a história para eles fazerem as ações. Gente, isso é muito divertido, isso é a minha cara, assim, né? Eu acho que ginástica historiada ó, eles fazendo a serpente. Eu acho que ginástica historiada é tudo de bom. E é o que eles chamam hoje em dia de TPR, né? Mas o TPR é para tudo, não é só para história. E algumas pessoas ainda chamam de ginástica historiada. Eu achei que era só eu que era da terceira idade que chamava, mas não é só eu. Ó, e aí tem vários contas. Vamos largar no YouTube, vamos ver o que tem de ginástica historiada. Eu já sou, acho que mais da contação de história, assim, que é muito mais engraçado e divertido, e eles ficam muito mais presos na história, né? Vamos só largar para a gente ter noção. Ó, ginástica historiada para educação infantil. Ginástica historiada, ó, eles fazendo os movimentos. Então, não é só o contador que faz, a criança faz junto. Ó. Ginástica historiada. Ó, por isso que eu acho que é a história ginasticada, né? Porque o que define é a história, não é a ginástica em si, né? É um termo antigo, porque eles não fazem ginástica, eles fazem movimentos. Mas ficou, né? Então, o que eu queria dizer com a ginástica historiada é que eu acho que é um storytelling bem mais divertido do que só sentir, só sentar e escutar. Opa, não é para baixar, é para apresentar.
A própria temática de uma história pode abrir espaço para que os alunos falem sobre temas que envolvem sua vida escolar, como o bullying e o cyberbullying. Nas turmas mais novas, a possibilidade de expressão e interação com assuntos que envolvem as relações humanas pode evitar problemas de convivência e promover respeito. A contação de histórias está sempre aberta para o compartilhamento de opiniões e vivências de cada um. Por isso, ela provoca as formas individuais de expressão e observação do mundo. Sem dúvida alguma, ele está em resumo dizendo que quem ouviu histórias, quem lê, sabe se resolver melhor, né? De fato. Uma dica é apostar em recursos sonoros ou visuais que possam instigar os alunos. Pequenos objetos que façam um barulho, alteração de iluminação, adereços, fantoches e elementos de cenário colaboram para traduzir o texto escrito para a sua interpretação. Uma vez eu era professora de português, eu sou professora de português, mas eu era professora de português num quinto ano, quinta série, né, daquele passado bem remoto, quinta série. E eu adotei com eles o livro A Bolsa Amarela, né? Deixa eu mostrar para vocês fazerem referência, A Bolsa Amarela. E eu lia com eles em sala de aula A Bolsa Amarela. Eu lia com eles, né? Não todo o livro, mas algumas partes, óbvio, né? E na Bolsa Amarela, no meio da história, tem a história de um galo, ó, tá? E no último dia que a gente ia finalizar, que é o projeto que eu fiz, né? Que eles iam expor, fazer as coisas, e aí eu estava fazendo estágio da faculdade também, e no último dia, no último período, chegou a minha supervisora para ver, né? E ela amou, porque eu falei para os alunos a verdade, eu disse assim, ela é minha professora, eu adoro ela está me avaliando, e se vocês quiserem, eu tiro 10 ou eu tiro 0. E o último dia eles estavam expondo as descobertas dele da Bolsa Amarela, do livro, né? E eles abraçaram e beijaram ela, ela chegou e eles chegaram abraçando e beijando ela. E ela ficou assim, acho que ela fazia muito tempo que não tinha contato com criança, porque quinta série naquela época é que nem o quinto ano agora, pequenos, né? Quarto ano agora, na verdade. E ela ficou assim, impressionada com o acolhimento deles. E ela amou, ela ficou assim impressionada, ela amou. E ela me deu 10, não sei se foi por causa disso, mas eu ganhei 10. E aí, no último dia, que eu ia contar a história, antes dessa apresentação que ela veio ver, eu peguei um galo que fazia cocoricó e botei no bolso do meu casaco. E eu li a história e apertava o galo no bolso. E eles começaram assim, ó, meu Deus, eu tô ouvindo um galo de verdade, professora. Quinta série, já grandes. E aí eu ficava, não tô ouvindo nada, né? E aí eu li a história e apertava o galo no meu bolso. E eu com uma bolsa amarela, tinha uma bolsa amarela, então eu botei a bolsa e o galo num bolso e a bolsa amarela no outro ombro, assim, ia contando a história para eles. E eles ficaram assim, tem um galo, tem um galo, tem um galo, até que eu mostrei o galo para eles adoraram o galo, mas ou seja, eu botei eles para dentro da história de um jeito ou de outro, né? Com a bolsa amarela, com o galo, enfim, o efeito sonoro fez toda a diferença nesse caso. E eles amaram e eu amei também, porque era muito divertido trabalhar com essa turma. Então é isso que ele diz aqui, ó. É o que ele disse aqui, ó. Apostar em recursos sonoros ou visuais, né? Que possam instigar os alunos. Pequenos objetos que façam barulho, alterações de iluminação, adereços, fantoches, elementos de cenário colaboram para traduzir o texto escrito para a sua interpretação. Então, oi, Xênia, tudo bem? Hello, sorry. No problem. Então, quando eu coloquei o galo dentro da bolsa amarela e apertava o galo e fazia cacaricó, eu acho que foi um efeito sonoro, né? E foi uma colega minha da faculdade que me deu a ideia e que me trouxe o galo, né? Era um galo, esses galos antigos que a gente tinha de brinquedo, assim, era um chaveiro, né? Então, a contação de histórias permite o contato com diversas linguagens e formas de narrar um acontecimento. Se as experiências pessoais da criança colaboram para a formação, como elas percebem e valorizam uma história, elas também... Tá cortando aqui para mim. Opa! Elas também
Oxi. Elas, crianças colaboram para a forma como elas percebem e valorizam uma história, elas também colaboram para a construção do imaginário. Então, aqui, ele está dizendo aqui para nós que a história, o storytelling, a história, a contação de histórias para criança, a leitura de histórias, ou a ginástica historiada. Xênia, a Mirelle caiu bem na hora que eu perguntei isso. Tu já ouviu falar em ginástica historiada? Não, nunca, amor. Eu estou me sentindo aqui com 90 anos. Com 90 anos. Ginástica historiada é quando tu conta a história para os alunos e eles vão fazendo as movimentações junto. Ó. Aí eu não posso mostrar vídeo do YouTube, porque senão o YouTube derruba depois meu vídeo quando eu subo para lá, né? Mas assim, ó, por exemplo, aqui ó, tem um belo exemplo, ó, as crianças deitadas fingindo que estão dormindo, que a professora contou a história, provavelmente agora eles foram dormir, daí todos dormem, entendeu? Ou, por exemplo, aí eles começaram a dançar, daí todos dançam. Aí eles subiram, escalaram um morro, daí todos escalam, né? Isso se chama ginástica historiada, é um nome bem antigo, da época que eu fazia magistério, e é o único nome que eu sei, provavelmente hoje em dia já tem outro nome, mas eu acho que a ginástica historiada é a forma mais, na minha opinião, claro, gente, porque isso é uma questão de opinião, né? Não posso dizer que é certo, que é errado. Eu acho que é a forma mais divertida de envolver as crianças, principalmente as mais agitadas, que não param nem para ouvir uma história, né? A gente tem alunos diferentes, tem aqueles que param, que adoram uma história porque a família criou assim, né? Com histórias, e tem aqueles que não querem saber de histórias, querem se movimentar, né? Aí eu acho que no caso a gente poderia inserir a história com a ginástica historiada. Aí eu amo a ginástica historiada, eu sou suspeita para falar. Deixa eu apresentar. Gente, já estou querendo fazer isso urgentemente. Ai, é tão bom, é tão divertido. Ó, aí o mesmo já acontecia com as radionovelas, na forma como as pessoas projetavam os cenários e a aparência dos personagens na mente. É que nem contar uma história, que nem ler um livro, né? A gente imagina. Na radionovela também. Por isso que eu adoro fazer radionovela com os alunos. Eu faço a radionovela com áudios do WhatsApp, né? Eu digo assim, Xênia, tu é a mãe, Letícia, tu é a professora, e vocês são os personagens, agora vocês vão criar a história. Eles criam a história e eles fazem o papel, mudam a voz, inclusive, na hora de gravar o áudio, e eles fazem a história, fazem a radionovela. E às vezes é fotonovela, eles mandam o áudio e a foto junto do personagem. E eles gostam. Eles não acham que é assim, eles nem sabem, na verdade, o que é, né? Mas eu acho que eles não reclamam. Você pode fazer os alunos perceberem diversas formas de contar e compreender uma história, aguçando os sentidos, estimulando a participação ativa deles na contação, fazendo perguntas, por exemplo. Esse processo é importante para a interpretação textual dos alunos. Eu faço assim como a educação infantil. Eu conto a história, depois eu conto a mesma história de outra forma, e depois eu vou contando a história errada, sabe? Aí o lobo comeu ele. Não, teacher, não comeu. Eu preciso saber se eles interpretaram, né? Se eles fizeram associação. Ou eu digo assim, aí o lobo desistiu e foi para casa. Não, ele não desistiu, ele subiu na chaminé. Isso é uma forma que eu uso para ver se eles realmente sabem, se eles realmente memorizaram a educação infantil. É importante quebrar algumas barreiras na contação de histórias. É preciso relembrar as diversidades de cada aluno e partilhar dessas vivências. Busque incluir os alunos na maneira como percebem e contam as histórias. Partilhe as experiências. Conte uma história com olhos fechados, estimule a imaginação dos alunos e peça-os para retratarem a sensação que tiveram ao ouvir a história, né? Outra coisa que eu gosto de fazer, se os alunos são muito básicos do inglês, eu coloco uma música em inglês e faço eles desenharem conforme eles estão sentindo aquela música. E quando eles são mais avançadinhos, eu coloco uma música, daí sem palavras, só tocada, e eles têm que escrever enquanto eles ouvem a música, daí eu vou trocando os ritmos da música.
E eles vão escrevendo, depois eles leem, a gente pega e anota quais os ritmos que foram tocados, faz uma playlist, e aí eles têm que fazer um risquinho assim do lado quando toca de música, para eles saberem como é que eles são influenciados pela música na hora de escrever. Então, se eu coloco uma música mais agitada, assim, eles fazem uma história mais... Aí, se eu coloco uma música mais triste, a história começa a ficar triste. E eles percebem isso, que a música atinge eles na hora de desenhar e de escrever. E isso é bem importante deles entenderem, né? Porque se vocês olharem, praticamente baseado nisso as novelas e as propagandas, que querem que tu se sinta bem, né? Então, põe uma música boa, te envolve. Que mais? Também é importante falar todas as línguas, fazendo atividades de contação de história em inglês, espanhol e Libras, segundo a língua oficial do Brasil. A língua brasileira de sinais é muito expressiva e contribui para a inclusão linguística do aluno surdo ou deficiente auditivo. Chame um intérprete para apresentar uma poesia ou história ou busque uma formação continuada para aprender a linguagem. A Libras também é interessante para demonstrar a forma mais antiga de comunicação que o homem carrega, a expressão corporal. Use as potências da comunicação corporal, integrando o uso da boca, das mãos e dos braços, por exemplo. A ludicidade pode e deve ser inclusiva, tá? Eu botei a fonte ali para vocês. Então, assim, o lúdico tem que estar presente. O lúdico é parte integrante da história, indispensável. E Libras, gente, eu já tentei tantas vezes aprender Libras, eu acho que eu tenho dificuldade, tá? Eu já comecei umas 3 vezes o curso, mas sempre acontece alguma coisa e eu não consigo continuar. Mas eu acho que nós todos deveríamos ter Libras, sim, como parte integrante do nosso currículo, mas é uma coisa bem difícil, né? De fazer uma formação geral, mas eu acho mega importante. Eu acho, assim, eu me sinto absurdamente... excluidora de não estar naquele mundo. Parece que eu estou excluindo aquelas pessoas. De não participar daquele mundo, de não entender aquele mundo de pessoas que moram no mesmo lugar que eu, que frequentam os mesmos lugares que eu. É um absurdo eu não saber Libras, é assim que eu penso. Quer falar, Xênia? Rapidinho, só para não atrapalhar você. Sobre Libras mesmo, me sinto como você também, principalmente agora que eu tenho uma aluna no 3º ano do curso normal, surda e sendo alfabetizada agora. E ela está no ensino médio. Olha que loucura, escola pública, né? Então, o que acontece? Ela está sendo alfabetizada em Libras, em português e no 3º ano do curso normal, vai ser professora. É loucura, a gente se sente assim perdida mesmo. Eu me sinto, já tentei fazer o curso várias vezes, eu penso, isso não é para mim. Sabe, Bruna, eu fico muito triste, mas aí quando eu vejo você falando isso também, aí eu imagino, poxa, não é só comigo que isso acontece, porque eu não vejo nenhum professor querendo se especializar, nenhum professor querendo correr atrás para poder atender essa nossa aluna, por sinal, né? E já tem uma família que a exclui, irmãos que a excluem por ser surda. Quer dizer, você imagina, agora que ela está aprendendo a escrever o nome dela, ela tem 22 anos. Então, assim, é muito triste, né? E como eu preparo o material para a Kathleen, olha só, apostilas, porque as aulas são só por apostilas, é uma comunidade pobre, não tem aula online, não tem Zap, não tem nada. Então, eu estou assim, eu choro todo mês quando eu preparo o material dessa aluna, porque eu vejo como se fosse uma filha minha. E eu não estou podendo fazer por ela, eu estou excluindo ela, não é? Nesse momento. Desculpa o desabafo, era só um desabafo mesmo. Pode falar, pode e deve falar, porque é falando que a gente se ajuda, né? Tu sabe, Xenia, uma coisa muito importante que aconteceu, eu sou uma pessoa muito crítica, eu deveria melhorar isso, né? Porque eu deveria enxergar mais as coisas boas. Eu tenho muitas críticas em relação ao ensino do município aqui da minha cidade. Mas esse ano, não, ano passado, desculpa, foi incluso a matéria de Libras para todos os alunos do município. Então, meu filho tem aula de Libras, né? E ele estando em casa, eu tenho que ajudar ele com Libras. Então, eu tenho aprendido muito Libras, muito, tá? E aí eu voltei a aprender novamente. Então, eu tô aprendendo junto com ele. Só que como eu já fiz 2 cursos, alguma coisa ficou, né? Sempre fica. Então, ele pede muita ajuda. Mas o trabalho da professora é uma coisa, se tu quiser, eu te envio, porque a gente baixa em PDF. O trabalho da professora é uma coisa, assim, incrível, porque ela vai botando imagem,
ela vai botando flechinha, sabe? É incrível. Só que o que acontece? Eu tô com dificuldade de visão, né? E eu tô com medo de voltar no oftalmologista, porque foi lá que eu peguei o Covid, quando eu fui a última vez, né? E aí, o que aconteceu? Eu não quero voltar lá, mas ela coloca as mãos, assim, do alfabeto muito pequenininho, e eu fico tentando adivinhar o que tá escrito ali, sabe? E aí, depois, claro, lá pela Santa começa a fazer sentido, mas é incrível o trabalho dela, assim, eu vejo ela lutadora, lutando pela disciplina dela, sabe? Acho incrível. Se tu quiser, eu te passo os PDF, tá? Só me pedir. De repente, não, tu não precisa copiar, mas de repente dá uma luz, né? De ajudar a tua aluna. Sempre ajuda em alguma coisa, né? Mas é bem legal mesmo. Tá, eu te passo, pode deixar que eu te passo Libras. E eu vou baixar, eu tenho alguns baixados, outros eu vou baixar. E aí eu te envio, imagina. Então, assim, como é importante a gente incluir, né? Como é importante, eu acho que eu ia amar fazer uma história fazendo também os gestos enquanto eu falo, porque, né? É uma coisa, é a única língua que tu consegue falar duas ao mesmo tempo, vocês já pensaram nisso? Eu não consigo falar ao mesmo tempo inglês e português, eu não consigo falar ao mesmo tempo espanhol e inglês, mas Libras e qualquer outra língua eu consigo falar ao mesmo tempo, né? É uma coisa que pode ser extremamente inclusiva para todo mundo, se a gente quiser. Eu nem estava olhando a hora. Então, qual seria a rotina, uma sugestão de rotina que eu peguei no curso de storytelling que eu fiz, de contação de histórias, tá? E aí eu botei assim, quem é você na fila da contação? Apresente-se para o seu público, diga quem é você. Crie uma personagem para contar histórias. Isso é uma sugestão, tá? Se quiser criar uma personagem para contar histórias, cria. Porque eu acho, ó, vou dar um exemplo para vocês, tá, gurias? Olha só, vocês estão me vendo aqui, eu estou falando, eu vou fechar minha câmera agora, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero fazer. Ó, agora eu sou um personagem. Imagina vocês abrirem, eu abri a câmera assim para os meus alunos hoje. Hello, people! Eu não sou a Teacher Bruna, eu sou a irmã gêmea da Teacher Bruna, eu sou a Teacher Brenda. Nossa, para que eu fui fazer isso? Né? E aí eu contei a história, eu não sou a Bruna, quem conta a história é a Brenda, não sou eu. Aí eu consigo, ao mesmo tempo, falar todas as besteiras que eu quero, porque eu não sou eu, né? E ainda manter a linha, porque daí quando a Teacher Bruna vem, a Teacher Bruna dá uma prensa neles, agora a Teacher Brenda, a zoeira, entendeu? E eles conseguem fazer essa diferença claramente, né? Ou às vezes eu faço o oposto, né? A Teacher Bruna é a legal e a Teacher Brenda é a terrível, né? Que daí vem e dá uma xingada neles. Eu digo assim para eles, ó, vou chamar a Teacher Brenda. Gente, eles adoram isso, adoram, tá? Aí a sugestão, né, da professora é que tu te apresenta antes de começar a história, né? Claro, se são teus alunos há muito tempo, não precisa, né? A não ser que tu vai chamar tua irmã gêmea para dar aula. Ó, vou chamar a Teacher Brenda para contar a história. E comece cantando, né? Aí eu botei 3 sugestões aqui para vocês, que eu não posso mostrar a música, senão o YouTube me derruba quando eu subir lá para o YouTube o vídeo, a gravação, né? Mas eu posso mostrar, daí eu vou botar no silencioso, e depois, em casa, vocês assistam com mais tempo, né? E aí, essa musiquinha aqui é a mais animada de todas, eles falam, hooray, it's story time, é a mais animada essa aqui, tá? Bem legal. E essa aqui é mais calminha, tipo assim, sit down, stand up, sit down, be quiet, para ouvir a história, tá? Essa é mais, ó, essa é mais calminha. Ó, viu? Senta para ouvir a história.
E essa aqui, eu achei tão bonitinha a música do começo que ele canta. É muito divertido, é aquelas músicas que colam na cabeça, sabe? Então, eu preciso que vocês assistam essa. E aí, é uma música que não fala muito, não tem muita conexão, porque usa aquelas palavrinhas malucas, mas é muito legal, é muito divertido. Olha, ele tá todo envergonhado de fazer, ele deveria ter chamado a personagem, né? Ó. Ó. Opa! Olha o Ramsey. We're going to be clapping our hands. We're going to be rolling our hands. Ram, Sam, Sam, Ram, Sam, Sam. Goli, 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 goli. Ram, Sam, Sam, Ram, Sam, Sam, Ram, Sam, Sam. Goli, goli, goli. Olha, até eu gosto da música, gente. Como é que eu não vou gostar? Dá para começar, cada vez que tu vai começar uma história, dá para contar essa música. Eles vão se automaticamente, behaviorismo, né? Eles vão automaticamente se organizar para ouvir a história. Quando tu começar, antes de começar a história, tu começar com essa música. Eu amei esse aqui. Amei. E como será a sua entrada, né? Tem que fazer uma entrada clássica, Once Upon a Time, a Long Time Ago, in a Kingdom Far, Far Away, I Couldn't Believe My Eyes When I Saw. A hora da história é de 8 a 15 minutos, né? E na hora da história. E para finalizar, o que tu vai dizer? They lived happily ever after, and that was the end of that, and they never did that again, and they are still there to this very day, and was it only a dream or was it real, né? Como é que vai encerrar? Por que eu começo? Porque eu não tenho que começar assim e terminar assim? Não, óbvio que não, né? Mas tu cria uma rotina. Quando tu falar aquela entrada, eles vão saber que começou a história. Quando tu falar aquele final, eles vão saber que a história encerrou. É só uma questão de rotina, não é obrigatório. E quer que se torne inesquecível a tua história, faça uma brincadeira relacionada ao tema no final da história. Por exemplo, se a tua história é os Three Little Pigs, depois brinquem com ele de What Time Is It, Mr. Wolf. Gente, vocês sabem como é que é a brincadeira do What Time Is It, Mr. Wolf? Ou não? Não. É assim, ó. Não. Eu amo brincar de chineses. Eu amo. Imagina os alunos. Eu faço assim. Eu começo sendo eu o lobo, mas assim, depois, mais adiante, um deles é o lobo, tá? É aquela que vocês fazem, vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem, tá pronto, seu lobo? Só que a gente faz em inglês. E a gente não canta, vamos passear na floresta, a gente canta Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf. E aí chega no lobo e pergunta, What time is it, Mr. Wolf? E ele diz, It's 8 o'clock, I'm taking a shower, né? Aí, até que ele grita, I'm hungry. Gente, eles aprendem horas, eles aprendem present continuous, eles aprendem a musiquinha assim, ó. Assim, com essa brincadeira. Assim. Então, é a mesma coisa, né, do Tá Pronto, Seu Lobo, mas em inglês. E aí, a gente adaptou, né? Eu não vou botar, Are you ready, Mr. Wolf? Eu acrescentei um conteúdo, né? What time is it, Mr. Wolf? Aí o lobo sai correndo, né? I'm hungry, e pega os colegas. E aí, quem ele pegar é o próximo lobo. Por isso que eu começo sempre sendo a loba, né? Eu pego eles dão risada, eles acham incrível, incrível. E aí, eles não têm medo de ser o lobo. Eles não têm problema em ser pegos, que nem em qualquer outra brincadeira de pegar. Eu não quero ser pego, né? Nessa do lobo, eles tudo bem, eles ser pego, porque é legal, é divertido ser o lobo, né? E eles gostam muito, muito, muito dessa brincadeira. Em português, vocês já conheciam. Em português, sim. Até online dá pra gente brincar, né? Porque a gente pode ser o Wolf, a professora, e escolhe uma criança, e depois escolhe outra. Logo, já pensei logo numa coisa para semana que vem. Dá para brincar online, sim. O que eu faço com eles online? Claro que não é tão divertido nem correr pela escola, né, gente? Não é? Mas eu faço assim, ó. Quando eu digo, Are you ready, Mr. Wolf? Eles dizem assim, I'm hungry. Eles têm que desligar a câmera ou sair assim de frente. Aí o último a sair é porque foi pego, entendeu? O último a desligar a câmera foi pego. Nossa, top. Gostei, legal.
Melhor do que escolher um, porque todos querem ser escolhidos, né? Exato. Aí eu faço assim, o último a sair tem que sair 100%, não pode ficar assim que nem eu, a metade do corpo aparecendo, entendeu? Essa é a regra que eu coloco, tem que sair 100% da tela ou desligar a câmera, das duas uma. E daí na hora do pavor eles não sabem o que vai fazer, né? Daí eu botei essas duas opções para eles fugirem do lobo. Aí eu fico cuidando, eu disse, o fulano foi o último, tu vai ser o lobo. Nossa, até no online eles gostam. Agora, imagina no presencial, gente. No presencial é fantástico. E aí a gente tem que ter alternativas, né? Enfim. Como é que tá a situação de vocês ainda? Você segue no híbrido, no presencial ou no online? Aqui em Friburgo a gente segue online por conta das bandeiras, né? Assim, até agora, no mês de abril, foram 197 mortes, só no mês de abril. Uma média de 7, 8 por dia. Só que a pressão está muito grande dos pais das escolas particulares para o retorno. Nós não temos vacina ainda, nem previsão aqui no Rio para os professores, né? E assim, dia 17 de maio a gente volta presencial sem vacina. A prefeitura, o nosso juiz aqui, ele determinou as escolas públicas voltam dia 17 e as particulares dia 3, algumas delas, né? Não sei como vai ser, assim, tá assustador, né? Só de pensar nisso tá assustador. Com bandeira roxa, então, assim, tá muito complicado. Aqui a gente continua, né, no município que eu trabalho aqui, vizinho do estado, né, o prefeito decretou que enquanto estiver na fase vermelha a gente fica no remoto, mas na particular que eu trabalho, uma outra cidade, a gente está normal, com 35% de aluno na sala e o restante em casa. Aí a gente trabalha o híbrido gambiarra aí. Ô, Letícia, como é que é trabalhar com alunos online e presencial ao mesmo tempo? Olha, é difícil, porque assim, ficam, né, tem em média 10 crianças na sala, e aí o restante estão em casa. E aí a gente tem que dar conta dos dois, né? Se acaba que não dá nem muita atenção para um nem para outro, porque os da sala estão ali falando, se você pergunta, todo mundo responde, aí você não escuta quem está em casa, ou se você dá atenção ali no chat, sem ficar prestando atenção. Então, é bem difícil de dar conta dos dois. As professoras, né, regulares, elas reclamam um pouco também, por exemplo, quem está alfabetizando, que usa lá na particular, usa a apostila, que ela está super atrasada, porque precisa a criança do primeiro ano de ter uma atenção maior, né, de passar na mesa, isso que ela tem uma auxiliar. Então, geralmente, ela fica no computador e a auxiliar caminha pela sala para ajudar. Mas está bem difícil. No estado de São Paulo, eles começaram a vacinação, né, dos professores, mas a partir de 47 anos só. Não tem previsão para idade menor que essa. Ai, muito triste essa situação que a gente está vivendo, gente. A única coisa que me consola é que a gente vai fazer parte da história, né? É verdade. É verdade. Mas, ô Bruno, eu fico pensando assim, o que eu fico mais triste é que as crianças que estão animadíssimas a voltar, eu até conversei sobre isso com eles ontem, eles querem porque eles querem o recreio, eles querem voltar a ver os amigos, eles não têm noção do que está por vir, do que vai acontecer numa aula presencial. Os pais não estão falando, os pais querem despachar as crianças para a escola, entendeu? Estão errados, não estão? Quem sou eu para julgar, né? Mas as crianças estão achando que é vida normal. Então, é complicado. As duas escolas que voltaram aqui, nós tivemos 6 professores doentes e 3 faleceram nas escolas particulares. 3 faleceram, infelizmente. Então, assim, nem isso, sabe? Os pais não estão nem aí, eles querem mandar para a escola. Ademais, o que acontecer, e nós estamos dando aula para os filhos, né, para os pais, né, gente, para os avós, como você mesmo disse, né? A gente não está dando aula só para criança. Eu abro a câmera, quando os alunos abrem a câmera, é mãe colando o deverzinho. A turma da minha filha mesmo, eu fico apavorada, mãe copia dever, mãe que cola, você manda, quando manda foto, você vê que não é a letra da criança, que aquilo ali nunca foi. É complicado.
dias eu falei, gente, eu vou ter que pedir a tia Sirene, que é a dona da escola, para cobrar 2 matrículas, porque tem criança e pai e mãe estudando aí, pagando por um só. Porque, olha, é difícil, gente. Está muito complicado o julgamento, entendeu? Além disso tudo, a gente ainda passa por esse julgamento dos pais, né? Verdade. É verdade, porque eles estão ali, né, observando tudo, eles ficam do lado, vendo o que a gente está fazendo, que é uma coisa difícil também, que a gente tem comentado. Tem uma turma do 3º ano que está bem cheia, e eles são muito falantes. E aí a gente precisa chamar atenção. Só que ali a câmera está ligada, está gravando, a gente tem que pensar no jeito que vai chamar atenção. Tanto que as crianças de casa até sabem, quando a gente desliga o microfone é que a gente está chamando a atenção de quem está na sala, né? Porque é complicado. Mas né? Vamos rezar para que tudo isso passe, né, gente? A Bruna falou. Que a gente vai entrar para a história, com certeza. Pena que não é uma coisa boa da história, uma parte boa. Poucas pessoas estão aprendendo, não é? Com isso, infelizmente. Tem muita profissão, principalmente eu vejo na área de educação. Na verdade, a gente está vivendo... Tem gente que não está nem aí. Olha, Bruna... Pode falar, desculpa. Capaz, imagina, pode falar tu. Não, assim, eu ia dizer que a gente está vivendo... Eu estava comentando... Pode falar, Xenia, pode falar. Não, porque está cortando aqui, eu tive que passar para Vivo, porque eu estou sem sinal de Wi-Fi, desculpa, e cortou aqui minha voz. Peraí, desculpa. Pode falar, querida, pode. Eu estava dizendo que a gente está há algum tempo já vivendo a história, né? Primeiro o impeachment da presidente, que não tinha nenhuma prova contra ela, né? Aí autorizaram as pedaladas fiscais. Aí elegeram um tal de um presidente que se diz presidente. Faz tempo que a gente está vivendo história. Chega, né? Dá para encerrar esse capítulo, né? Da história. É verdade. Verdade, concordo plenamente. Concordo plenamente, é verdade. E assim, é muito triste que os pequenininhos, as crianças, os pequenininhos que a gente diz que os alunos até do ensino médio são nossos pequenos, né? Não adianta que a gente acaba dizendo. Eles que estão sofrendo mais, sabe? Porque assim, eu recebi alunos de 6º ano esse ano, que ano passado os professores de 5º da rede pública se recusaram a dar aula. Eles não tiveram nenhum dia de aula. Então, você imagina, a gente não recebe criança de 5º, a gente está recebendo criança de 4º. Já foi um 4º ano mal feito. No outro município que eu trabalho, que é Cachoeira de Macacu, nós fizemos greve em 2019. Então, as crianças só estudaram de 2018. Você imagina, 2018, 19, 20 e 21. É o 3º ano seguido sem aula. E estão passando de série, são obrigados a passar de série. Olha, gente, é desesperador. Você pega criança de 6º ano, que na verdade é de 2º ano, né? Terceiro ano, né? 2ª série primária antiga, que não sabe escrever o nome, está no 6º ano. Então, assim, olha, sinceramente, a gente não sabe se a gente quer logo que isso tudo acabe, se a gente quer logo que isso tudo acabe, acho que vai durar muito tempo, né, Bruna? Você com essa experiência que você lida com muita gente, eu acho que a gente vai conseguir botar a educação em ordem daqui uns 5, 6 anos, né? Se conseguirmos, né? A gente não pode ter pressa. Para começar, porque para ajeitar mesmo daqui uns 10 anos. Porque eles cobram tanto conteúdo, a gente tem que ser tão conteudista agora, mas eles estão esquecendo da realidade de vida dessas crianças. O meu medo todo é esse. A gente tem que cumprir planejamento, cumprir livro, cumprir isso, finalizar livro que pai cobra, porque pai tá pagando, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, mas e o resto, cara? É tudo isso, né? Sei lá, eu fico muito desesperada. Eu fico numa depressão, sabe? Numa tristeza. Sei lá. Muito triste. De uns anos para cá, o estudo bancário voltou com toda a força, né? Toda a força, o estudo bancário. Por quê? Porque ninguém aprende com o estudo bancário. E o que eles querem que a gente não aprenda e que a gente não ensine, que ninguém aprenda, que ninguém fique inteligente. Segue a mesma estratégia. É verdade. É verdade. E a gente que está aqui se especializando, né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente fica até tarde, a gente assiste live na hora do banho, a gente assiste live no carro, entendeu? A gente vai tentando aprender um pouquinho mais, cada dia um aprendizado diferente. Aí a gente fica pensando nisso. Para quê? Só para mim, para o meu conhecimento pessoal, porque muita coisa a gente não tem como colocar em prática, infelizmente. Não há recursos, as crianças não entendem, né? Você vê crianças cada vez... Eu vejo pela minha filha, vou até falar baixo, que ela está ali na
sala. A Mel tem TDA, minha filha, né? Ela desaprendeu tudo de uma tal forma que uma criança que está no 5º ano, ela não sabe mais tabuada de 2. Ela não sabe. Então, assim, é fono, é psicóloga, é psicopedagoga 2 vezes por semana. Ela entrou num desespero por causa das aulas online de uma semana para cá, que ela não quer fazer, até febre. Olha só. O que eu faço com uma criança dessa? É difícil, né? É muito difícil, Bruna. Eu desculpo o desabafo, eu sei que não é momento para isso, não é hora disso, mas tem hora que a gente fica, né, sem saber com quem conversar, não tem amigos para conversar sobre isso, porque é só tristeza, né? A gente começa a conversar com o professor, é só reclamação, fica até chato. Fica um assunto até chato para o professor, né? Família não te entende. Família não entende, porque ninguém entende que a gente trabalha muito, ninguém entende o quanto a gente se dedica, marido não entende, mãe não entende, vó não entende, e olha, tá muito difícil. O professor não tá pirando nesse momento, é porque, olha, o negócio é muito bom mesmo, a gente é muito abençoado, porque dá para pirar mesmo. Verdade, verdade. E aí, a gente não, eles fazem de propósito os alunos não terem nada, né? Absolutamente nada. E aí, quando tem recurso, quando tem professor bom, quando tem aluno bem alimentado e bem servido para poder assistir uma aula com qualidade, o que a gente tem? A gente tem os pais com a mente retrógrada, né? Que querem aquele ensino tradicional. É incrível isso, né? A gente nunca tem tudo que a gente precisa para ensinar de fato nesse país. Verdade, verdade. É triste. Mas estamos aqui para tentar fazer um pouquinho da diferença, né, Bruna? Sim, a gente consegue, A gente consegue sim. Gurias, vou dar boa noite para vocês, então. Desejar um ótimo descanso. E fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Beijo. Beijo. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Saúde a todas. Beijo. Boa noite.